Quero conversar com vocês hoje a respeito da igreja. Um escritor, inclusive um bom escritor, chamado Bill Hybels, ele disse: a igreja local é a esperança do mundo. Igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas domingo à noite. E hoje está gostoso. O Diogo, quando chegou aqui, ele disse: cadê o colchãozinho? Que aqui dentro tá bom, tá quentinho, vamos dormir aqui. Tá gostoso, tá quentinho, lá fora tá frio. Mas o culto de domingo à noite é um encontro da igreja. Mas ele em si não é a igreja, ele é uma programação da igreja. Mas ser igreja é muito mais do que o culto de domingo à noite, amém? Afinal de contas, o que é igreja? O que é ser igreja? Por que precisamos fazer parte, ou se precisamos fazer parte da igreja, o que é isso? Primeira coisa, queridos, é que cada um de nós que entregou a vida para Jesus, que recebeu Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida, que nasceu de novo, cada um de nós é um santo e um filho de Deus. Você pode dizer para a pessoa da sua direita: você é um santo. E para a pessoa da esquerda, diga para ela: você é um filho de Deus. Claro, né? Se essa pessoa entregou o coração para o Senhor Jesus Cristo, né? Quem não entregou o coração para Jesus ainda, continua sendo uma criatura do Senhor, mas pode virar filho hoje, se entregar o seu coração ao Senhor. Bom, agora, você é santo, você é filho, porém, sozinho você não é igreja. Para ser igreja, você precisa desse bonito aí do teu lado. Para ser igreja, você precisa desse irmão que está sentado na fila de trás. Então, você pode estender a mão para a pessoa da fileira de trás ou da frente e dizer assim: para ser igreja você precisa de mim. Até que você é santo, até que você é filho de Deus, mas para ser igreja você precisa de mim. Porque igreja é algo comunitário. Igreja não é esse pavilhão. Você sabia que esse pavilhão até alugado é? E é maravilhoso, eu gosto muito desse pavilhão, mas ele é alugado. Pagamos com o dinheiro do seu dízimo aí, o aluguel desse pavilhão. Aleluia. Glória a Deus. E ele é alugado. Ele serve a igreja, ele é usado pela igreja, gostamos dele, mas ele não é a igreja. A igreja é a comunidade dos filhos de Deus. A igreja é o ajuntamento dos santos. E já cientifico, né, que santo está vivo. Dos santos, dos filhos de Deus, de você e eu, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, amém? Isso é igreja. Nós, o corpo de Cristo, a comunidade dos salvos, nós somos igreja. Particularmente, muitas das grandes experiências que eu tive com Deus, eu só vivi elas em comunidade. Muitas das grandes experiências que eu tive com Deus, eu só vivi através do relacionamento com os meus irmãos. Sabe, inclusive, muitas coisas eu só aprendi através do relacionamento da família da fé. Porque, né, os homens até se apavoraram, a gente conversando outro dia, e eu contei algumas coisas que eu fazia no passado, mesmo lendo a Bíblia, esse cara apavorado. Lendo a Bíblia e tentando compreender a Bíblia, mas eu só aprendi que algumas coisas eram certas e erradas a partir do momento em que eu comecei a conviver com outros irmãos. Porque o filho maduro é aquele filho que você identifica quem é o pai dele, não só pela aparência, mas também pelas atitudes. Isso é um filho maduro, isso é um cristão maduro. Um cristão maduro, você identifica que ele é filho de Deus porque ele tem atitudes parecidas com as atitudes de Deus, comportamentos semelhantes aos comportamentos do irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Como nós conseguimos nos tornar mais parecidos com Jesus? Nos relacionando com os nossos irmãos, através do convívio da família da fé chamada igreja. Por isso, cristianismo, ele, se formos chamar de uma religião, que eu não costumo fazer isso, mas o cristianismo ele não é uma religião do indivíduo, ele é uma religião da coletividade. A fé cristã ela é feita para se viver em família. Amém? Nós precisamos uns dos outros. A igreja de Jesus
é o que há de mais poderoso nessa terra. A igreja de Jesus é o que há de mais extraordinário que você pode experimentar nessa terra. Talvez você possa entrar e participar de ecossistemas que mudem a sua vida. Eu conheci um homem que o sonho dele era trabalhar na Apple. E ele começou a trabalhar na Apple. E eu fui lá na casa dele, posei lá na casa dele. E realmente trabalhar na Apple estava sendo algo transformador na vida dele, surreal na vida dele. Por causa da mentalidade, por causa da gestão, por causa do ambiente. Mas trabalhar numa grande corporação mudou a vida dele. Mas fazer parte da igreja de Jesus é o que salvou ele. Entregar o seu coração para Jesus e começar a fazer parte dessa família na fé. As demais coisas que existem nessa terra transformam a vida nessa terra. Mas a igreja de Jesus é a única família, entidade da qual você pode fazer parte, que transforma a sua eternidade. Que através do sangue de Jesus derramado por nós, é capaz de apagar os pecados do nosso passado, transformar o nosso presente e garantir o nosso futuro. Eu sou a igreja de Jesus. E eu amo ser igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela vai além da Fonte Church, apesar de que eu gosto demais desse pedacinho da igreja chamado Fonte Church. A igreja de Jesus, ela compõe essa comunidade dos salvos em todos os lugares em que, de fato, creem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E tomam a Bíblia Sagrada como sua única verdade de fé. Se além de Jesus Cristo tem outros salvadores, aí não é igreja. Se além da Bíblia tem outros livros em pé de igualdade com a Bíblia, aí também não é igreja. Igreja precisa ter Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e a Bíblia como o nosso livro base de doutrina e de fé. Estes que creem dessa forma são nossos irmãos em Cristo. Fazem parte da igreja de Jesus espalhada por todos os lugares do mundo. E verdade é que a igreja de Jesus, fiel, verdadeira, ela nunca parou de crescer. Sim, alguns movimentos pararam de crescer, algumas coisas que se perderam pelo caminho pararam de crescer, mas o número de salvos presentes na terra nunca parou de crescer. A igreja de Jesus, ela sempre continuou a avançar. Por isso, se você faz parte da igreja de Jesus, esse é o grande motivo pelo qual você tem que ser grato. Você tem que ser grato a Deus, você tem que ser grato à pessoa que te convidou, você tem que ser grato aos teus líderes que te aturam, você tem que ser grato a Deus. Obrigada, Tenha gratidão, tenha um coração cheio de gratidão, porque fazer parte da igreja de Jesus é uma experiência extraordinária que pode transformar a sua vida. E talvez alguém diga, mas pastor, às vezes é um pouco difícil fazer parte da igreja. Pois é. Sabe que algumas experiências, elas precisam desses desafios. Outro dia, conversando com algumas educadoras, e elas falavam da dificuldade que às vezes o filho único ele tem para se desenvolver, porque ele não tem aquelas experiências de conflito, de divisão dentro da casa. E ser igreja é isso. Você vai entrar em conflito às vezes com os teus irmãos, mas isso faz parte do teu processo de amadurecimento. Porém, nos dias que nós vivemos hoje, as pessoas, elas descobriram uma telinha pequenininha que conseguem colocar na frente dos olhos, o celular, o smartphone, e através disso podem ouvir pregações pela internet, podem conversar com outros cristãos pela internet, mas sinceramente, você acha que se você tiver um filho, você poderia dar um irmãozinho virtual para ele? Você poderia dar para ele um Tamagotchi, quem é que é desse tempo? E isso aí iria substituir um irmão de verdade? Não, meu querido. A vida cristã, ela é pele na pele, ela é olho no olho, ela é abraço, ela é ombro para chorar. Você precisa de pessoas que você possa tocar. Você precisa de irmãos com quem você possa, tomara que não, discutir. Você precisa de irmãos que possam estar perto, conversar, pessoas de verdade com as quais você vai entrar em relacionamento. As pessoas, elas estão um pouco saturadas de só viver coisas digitais.
Até porque o digital a gente nem sabe mais o que é verdade, o que foi inventado por IA. É cada coisa maluca que antes só os tiozãos antigos se confundiam, mas hoje todo mundo se confunde. Pega o celular e fica pensando, antigamente, né, era aquele vovô, aquela vovó que pegava o celular e dizia, olha só, existe uma cobra gigante engolindo um tanque de guerra. E nós ríamos, achavam engraçado, mas hoje em dia é tão bem feito. E eu quero convidar você a não ser uma igreja fake, a não ser uma igreja digital, a ser uma igreja tão real quanto o sangue de Jesus que foi derramado por você naquela cruz. Amém? Igreja é vida. E a Bíblia nos diz em Efésios 1:23, na nova tradução da linguagem de hoje, que a igreja é o corpo de Cristo. Sabe, queridos, eu comecei a conversar sobre isso, acho que foi na terça, quando nós tivemos uma reunião do CIEX, que é o Conselho das Igrejas aqui de Caxias do Sul, uma reunião da diretoria, e nós estávamos conversando sobre a Marcha para Jesus, que nós teremos dia 8 de novembro, se prepare, vai ser um tempo muito gostoso. E ali nós conversamos, eu queria que tivesse sido filmado para a gente poder jogar o podcast depois na internet. Mas o condensado eu botei no grupo da igreja, talvez você escutou o condensado da nossa reunião. Se não, volta atrás ali, escuta, vale a pena. Porque nós estávamos ali, um pastor da Batista Getsemane, um pastor da Fonte Church, um pastor da Sara Nossa Terra, um pastor da Aliança em Cristo, cada um de uma denominação diferente, e nós estávamos falando sobre a importância da Igreja de Jesus. Como os movimentos são importantes, as organizações são importantes, mas tudo isso culmina num ponto da necessidade da Igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. As pessoas precisam congregar, as pessoas precisam encontrar um lugar onde possam chamar de família, amém? E eu quero dizer que nós não devemos procurar, você não deve procurar aquela igreja que você gosta. Você deve discernir a igreja onde Jesus te plantou para ser família. Então não é uma procura por um lugar que você goste, é um discernir o lugar que Deus te plantou para ser família. Amém? Discernir. Nós não devemos sair por aí à caça de uma igreja que tenha tudo que eu preciso, mas procurar encontrar um lugar aonde eu possa servir. Você entende isso? Porque quando você está numa comunidade de fé, quando você está num lugar e você percebe que algo está te incomodando ou que algo falta, é bem possível que Deus te colocou ali para ser a resposta à solução daquele problema. Então, por exemplo, você está vendo algo faltando aqui? Quem sabe Deus te abriu os olhos para perceber isso e resolver esse problema. Algo está te incomodando? Quem sabe é o próprio Deus que está fazendo com que isso te incomode. Porque você é a solução que Deus colocou aqui na Fonte Church para resolver esse problema. Amém? Aleluia! Você é chamado para resolver o problema e não ser o megafone dele. Você não precisa ser o divulgador dos problemas, mas aquele que os resolve. Tome isso sobre a sua vida. Qualquer empresa, qualquer lugar, qualquer organização, ninguém gosta daquele que só acha os defeitos. Todo mundo gosta daquele que resolve. Quem é que ganha o aumento? O que acha os problemas ou o que resolve as tretas? É o que resolve, o cara que resolve. Decida ser aquele. Senhor, eis-me aqui, eu vou ser o que resolve. Eu vou ser aquele que resolve a situação. Em nome de Jesus. Tem aqueles que perguntam, o que essa igreja pode fazer por mim? Eu acho que a pergunta mais correta seria, o que eu posso fazer por essa igreja? Qual é o meu papel nesse lugar? Porque parece às vezes que o mais fácil é trocar de relacionamentos e começar de novo. Só que geralmente 50% do problema somos nós e a outra metade o outro. E se você só trocar de relacionamento por causa do conflito, a tua metade do problema continua dentro de ti para se encaixar na metade do problema de outro e aí começa tudo de novo. A melhor coisa de viver família da fé é justamente o amadurecimento. E o amadurecimento vem em resolver os problemas. Em encarar certos confrontos para não gerarmos grandes conflitos.
em ter aquelas conversas difíceis às vezes, para que não precisemos ter aquelas conversas de briga de tempo em tempo. Amém? Esse é o chamado a ser família na fé. Congregar é ser participante dessa aliança, é submeter-se a uma liderança, estar debaixo de uma cobertura, é viver família. Agora, eu entendo, se caso hoje você está aqui e veio de outra denominação, estava em outro lugar, eu confesso que quem veio de outra denominação para cá, eu dificultei um pouco o teu caminho, não foi? Você queria vir congregar na fonte, queria ser membro da fonte, eu geralmente seguro a pessoa um pouco, tento convencer ela primeiro se ela não quer voltar para a igreja de onde ela está vindo. Por quê? Porque eu realmente acredito que a pessoa precisa discernir em Deus o lugar dela congregar. Eu até incentivo os irmãos, né? Os irmãos dizem, eu vou convidar o fulano que é da outra igreja para vir para cá. Eu digo, calma, conversa lá, vê se ele não consegue resolver a situação lá na igreja que ele congrega. Aí se ele realmente não conseguir resolver, aí a gente conversa, mas tenta resolver lá. Agora, uma vez que você me disser que o Espírito Santo deu a você essa direção e você vem em paz, amém, estamos juntos, vamos seguir em frente e não vamos mais voltar atrás, vamos avançar para aquilo que Deus tem para nós, amém? Agora, eu passei uma situação uma vez difícil, né? Eu estava desde criança numa denominação bem tradicional e junto com alguns outros irmãos nós entendemos que precisávamos passar pelo batismo nas águas, precisávamos viver o mover do Espírito Santo. E começamos a conversar, e o nosso pastor da nossa igreja local se desligou daquela denominação, então nós fomos para as próximas instâncias. Fomos conversar com o pastor da paróquia, fomos conversar com o pastor do sínodo, apresentamos para eles os argumentos bíblicos, teológicos, os textos, e da forma como eles entenderam foi o seguinte, que se nós quiséssemos ser batizados nas águas e buscar o avivamento, o mover dos dons, nós... literalmente ele me disse isso, né? Você está então se excluindo da igreja. Aí não tive outra opção, né? E fui fazer parte do que hoje conhecemos como Fonte Church. Foi naqueles tempos, né? A igreja estava surgindo, enfim. Mas nós buscamos primeiro resolver isso em Cristo. Mostramos os textos bíblicos para a liderança, conversamos com eles. Fui para o pastor do pastor, todas as instâncias tentando resolver, e eu era só um adolescente, né? Mas eu amava aquele lugar que eu estava. Mesmo sendo um adolescente, eu já estava comprando os livros de teologia daquela denominação, começando a estudar. Fui conversar com o irmão que tinha feito a principal faculdade de teologia que eles tinham, para que ele me desse aula, né? Comecei até a tentar aprender grego, isso eu tinha lá, 15, 16 anos, e porque eu queria resolver o problema. Eles entenderam que era melhor eu me retirar. E desde que estou na fonte até hoje. Já pensou em sair, trocar? Já pensei. Mas quando eu colocava em oração, o Espírito Santo confirmava que eu deveria continuar. Aleluia. E uma vez ele me deu a liberdade. Faz o que você quiser. E daí eu quis ficar. Porque eu entendo que é uma questão de direção de Deus, de discernimento da parte de Deus, de compreender qual é a vontade do Senhor. Mas é também uma questão de compromisso, de aliança, de lealdade, de honra, e que família a gente não escolhe, a gente nasce dela. Sabe, eu tenho muito forte para mim que é um pouco parecido com o casamento. E estatisticamente, se isso aconteceu com você e você se converteu, é diferente, tá? Eu tô falando lá fora no mundo. Estatisticamente, quanto mais casamentos a pessoa já teve, maior é a estatística, a chance dela se divorciar de novo, né? Estatisticamente. Então, tem mais pessoas ali que divorciaram do segundo casamento do que divorciaram do primeiro, e vai virando uma bola de neve, assim. Quanto mais casamentos teve, mais divórcios e coisas e tal. E, infelizmente, a pessoa que pega o ritmo de trocar muito de igreja, tem, muitas delas, a tendência de trocar de novo. Nós não queremos ser assim. Nós queremos ser um povo que busca clareza da parte do Senhor a respeito daquilo que é a vontade dele. Se o Senhor te plantou aqui, seja família aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. Aleluia. E uma das coisas que a igreja ela é
é noiva e arca. Noiva e arca. O texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele nos mostra algumas coisas que o Senhor faz conosco como igreja de Jesus. E diz, a partir do versículo 22, esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. E aqui nós vemos a primeira coisa. Cristo lidera a igreja. Não fala Cristo lidera o povo espalhado, Cristo lidera o povo bagunçado. Diz Cristo lidera o quê? A igreja. Ele lidera a igreja. Amém? Então fazer parte da igreja de Jesus é estar debaixo da liderança de Jesus. Sendo ele o próprio salvador do corpo. O que mais Jesus faz pela igreja? Salva. Olha que interessante. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também esteja a esposa sujeito em tudo ao próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que mais Jesus fez? Deu a vida pela igreja. Se Jesus foi capaz de dar a vida pela igreja, você acha que a igreja é pouca coisa? Se a igreja é o plano de Jesus, por que desistir da igreja? Você acha que Jesus tem um plano B? Tipo assim, não, gente, desculpa aí, me enganei, eu comecei essa tal de igreja aí na terra, mas deu ruim, então vou liberar vocês para o plano B. O que vocês acham? Você consegue imaginar isso? Não. Igreja não é uma ideia do pastor Luiz, nosso presidente, muito menos uma ideia minha. Igreja é uma ideia que sabe quem teve? Deus. Jesus é o noivo, o fundador, o dono, o tudo da igreja. Igreja é uma ideia de Jesus. E se você diz, acho essa ideia ruim, vai se entender com quem teve a ideia. Sugestão minha, fica quietinho. Porque quando a gente se coloca diante dele, a gente fica realmente sem argumentos. A igreja é a ideia de Jesus. E só tem um final para a igreja. Sabe qual é? A igreja triunfante. As bodas do Cordeiro. O encontro da igreja com Cristo nos ares. A nova Jerusalém. É isso que aguarda a igreja, é isso que está escrito. É desse jeito. A igreja não vai falir, a igreja não vai acabar. A igreja de Jesus só vai daqui para frente. Amém? É isso aí. Igreja de Jesus. Para que a santificasse, tendo-a purificado. Olha o que ele faz. Ele santifica e purifica a igreja. Jesus santifica e purifica. Por meio da lavagem da água pela palavra. A palavra é para a sua igreja, para limpar a sua igreja. Amém? Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Jesus glorifica a igreja. Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Jesus corrige, restaura e conserta a sua igreja. Jesus não desiste da sua igreja. É verdade que o noivo já está pronto e essa noiva está meio atrasadinha. Se a noiva de Jesus já estivesse pronta, Jesus já tinha voltado, a gente já tinha participado das bodas do Cordeiro, mas a igreja está atrasadinha. O que a igreja tem que fazer para se acelerar? Tem que evangelizar, se santificar, buscar se preparar, colocar o vestido limpinho, não sujo. A igreja não está pronta ainda e Jesus está lá esperando. Jesus está pronto, o noivo está pronto, mas a noiva está enrolada. Eita, nós. A noiva está enrolada. Que nós possamos nos preparar para o encontro com o nosso noivo. Amém? Que mais? Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, o alimenta. Jesus provê a sua igreja. Jesus dá à igreja a provisão de que ela precisa. E cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus tem um relacionamento com a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Jesus tem um relacionamento com a sua noiva. Então, eu acho que Jesus não vai curtir se você ficar falando mal da noiva dele. Às vezes as pessoas falam cada coisa da igreja, não estou dizendo da fonte, do geral, falam cada coisa da igreja. Deixa eu te contar,
A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Se eu falar mal da tua esposa, você vai querer jantar lá em casa? Se você souber que eu fico falando mal da tua esposa para todo mundo, você vai querer almoçar comigo? Não. Não. E mesma coisa, se você ficar falando mal da minha esposa, eu não vou querer ter um relacionamento com você. A igreja é a noiva de Cristo. Não difame a igreja de Jesus. Não desonre a igreja de Jesus. É a santa igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? É a igreja de Jesus. Vamos trabalhar para que ela seja um lugar cada dia melhor. Pelo menos essa parte da qual estamos mais fazendo parte aqui, né? Vamos fazer parte. Ou de uma forma mais geral, vamos lá na Marcha para Jesus. Nós vamos ajudar aqui como Fonte Church com as crianças. Então vamos lá pintar a cara daquelas crianças, botar pula-pula, dar um jeito. Fazer parte do corpo de Cristo, amém? Lembre-se disso. Quando você estiver desenchavido com a igreja, lembre-se disso. Jesus deu a sua vida pela igreja. Ela é a sua noiva. Quando alguém perde as esperanças na igreja, está desacreditando na estratégia do Senhor Jesus. Isso é muito forte. A igreja, ela em muitos aspectos se assemelha à Arca de Noé. Construir aquele barcão no meio do continente não fazia o menor sentido. Mas quando veio a chuva, fez todo sentido. As pessoas não entendiam, as pessoas às vezes pensavam assim, Noé está perdendo tempo, Noé está gastando energia em vão, Noé está perdendo seus dias de vida, e pior, ele está metendo os filhos nessa jogada. Mas quando veio a inundação, fez sentido. Talvez algumas pessoas olhem para a igreja e digam assim, esses crentes são loucos, eles estão perdendo tempo, eles estão jogando dinheiro fora, estão perdendo suas energias, eles estão jogando fora a melhor parte da vida, que eles podiam estar bem loucos por aí. Mas daí quando a água pega, eles veem que os crentes estavam certos. Que a igreja de Jesus estava certa. Que Jesus estava certo. Não se assuste se não te compreenderem. Não se assuste se o mundo fora não entender o que é a igreja, porque realmente nós estamos fazendo um barco no lugar seco. E um dia isso vai fazer sentido para todos. Quando aquele que vem virá e todo olho o verá. Assim como todos viram a inundação, todos um dia verão a volta de Jesus. Tomara que entrem antes que a porta feche. Talvez dentro da arca tivesse aquele cheirinho. Afinal de contas, tanta bicharada, tanta gente lá dentro. Talvez fosse um pouco difícil de conviver com aquele irmão meio jegue, com aquele irmão meio tartaruga. Estou falando da arca, gente, não da igreja agora, da arca de Noé, tinha bichinho lá dentro. Mas ali dentro tinha vida e lá fora tinha a morte. Era mais fácil conviver com um elefante depois de ter bem se alimentado, se é que você me entende, ou do lado de fora onde existiam cadáveres boiando. Então, ser igreja é um pouco desafiador. Às vezes ser casal é desafiador, às vezes se entender com a família de sangue é desafiador, às vezes se entender com a família de sangue de Jesus também é desafiador. Mas não é impossível. Afinal de contas, o mesmo sangue foi derramado sobre nós e o mesmo Espírito habita em cada um de nós. Amém? A igreja é a noiva de Cristo. E o Espírito Santo já revelou que surgiriam dias onde seria um grande desafio se manter congregando. Em Hebreus 10, 25 diz, não deixem de reunir-se como igreja. Preste atenção, é uma revelação do Espírito Santo que está escrita na Bíblia. A Bíblia é a sua regra de fé? Você crê que o Espírito Santo revelou esse texto? E você entende que isso aqui não está dizendo assim, olha, quem quiser vai no culto. Você entende que não é isso que está escrito, certo? Você é bem inteligente, amém? Olha o que está escrito, é uma ordem. Não deixem de se reunir como igreja. Vamos lá, a Bíblia está mandando ou não está mandando se reunir como igreja? Está mandando ou não está mandando? Não deixe de se reunir como igreja, está mandando. É uma ordem. E Deus pode mandar em ti, eu não posso. Deus pode. É uma ordem.
não deixe de se reunir com a igreja. Você pode dizer para a pessoa bonita aí do teu lado de novo, a Bíblia está mandando. Não deixa de se reunir com a igreja. Você obedece a Bíblia ou não obedece? Você tem a palavra de Deus como regra de fé ou não tem? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus mandou congregar? Você tem juízo? Obedeça. Cada um de nós precisa de uma família, de um corpo, de um lugar para congregar. Amém? Não deixem de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Na época que foi escrito isso, já tinha uns manos que, sei lá, eu acho que eles se achavam mais bonitos que os outros e eles não queriam congregar. Não queriam se reunir como igreja. E o Espírito Santo vem advertindo isso. Agora, se o versículo começa nos ordenando congregar, mandando a gente se reunir como igreja, olha como ele continua. Mas encorajemo-nos uns aos outros. Então ele começa dizendo que você tem o dever de congregar, que não é opcional, você tem o dever de congregar, e ele continua dando mais um mandamento para você. Qual é? Mais uma tarefa para você, sabe qual é? Você tem que encorajar aquele maninho que está faltando. Aquele camarada lá que nunca mais apareceu na cela, nem no culto, nem em nada, nem no ministério, aquele lá que não está congregando, você tem que pegar esse camarada e dizer, ô meu, cadê você, meu querido? Ô meu irmão, senti sua falta. Então no final do culto, pegue seu celular e manda uma mensagem. Manda uma mensagem para aquele irmãozinho que você está sentindo falta dele aqui hoje. Manda uma mensagem para aquele irmãozinho que você já não vê há alguns dias. Que não apareceu na cela, não apareceu no culto, não apareceu nos ministérios. Pega o seu celular, manda uma mensagem para ele e diga assim, ô lindão, cadê você, meu querido? Estou com saudade. Ou quem sabe você vai, sei lá, né, tomar um café com ele, sei lá. Mas a Bíblia, além de pedir para que a gente congregue, ela pede que um ajude o outro a continuar congregando. Se precisa um encorajar o outro, quer dizer que é um desafio. Sabe por que é um desafio? Porque se Jesus quer, o diabo não quer. Se o Espírito manda, a carne não deseja. E há uma luta entre o reino de Cristo e o império das trevas. O reino do Filho do seu amor, desejando que você se reúna com essa família de fé. E o império das trevas querendo isolar você. Porque é isso que predador faz. Predador observa onde tem um animal meio doente, ou um animal fraco, ou um animal velho, ou um animal jovem demais, e ele tenta isolar aquele animal do resto do rebanho. Porque um animal isolado é um alvo fácil para o predador. Sabe, quem quer deixar você isolado sem o convívio da família na fé? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele, o lobo voraz, que anda ao redor das ovelhas, mas ele não tem nem peito para enfrentar se as ovelhas estão juntinhas. Mas se uma se isola, se uma se escanteia, se uma fica longe, acaba virando o quê? Alvo. Por isso nós, como irmãos, nós como pessoas da igreja, das células, nós temos esse dever também, além de congregar, de encorajar um ao outro para que ninguém desanime de congregar. Amém? Quem você vai encorajar essa semana? Quem você vai encorajar? Quem você vai chamar? Ô glória! E diz, quanto mais que vocês veem que se aproxima aquele dia. Quem acha que está chegando perto a volta de Jesus? Então diz que ainda mais a gente ia ter que encorajar uns aos outros e se esforçar para congregar quando estivesse chegando perto a volta de Jesus. E eu posso te garantir que está pelo menos 2000 anos mais perto do que quando esse texto foi escrito. E se naquela época tinha que encorajar uns aos outros, mais ainda agora. Porque existem distrações, existem correrias, existe cansaço, existe tanta coisa lutando para tentar nos impedir de estar juntos. Sério. Uma das principais formas que Deus vai falar contigo é através da vida desse lindão aí do teu lado. Uma das principais formas, olha só essa.
Você vai ser mais ministrado pelo Espírito Santo através dessa pessoa do teu lado do que pela aquela pregação bonita do YouTube. Essa pessoa aí do teu lado vai ser instrumento de Deus. Ou para você cuidar dela e crescer através de cuidar dela, ou ela cuidar de ti, ou até mesmo ela te estorvar e você, através desse relacionamento, crescer na resolução de conflitos. Mas nós precisamos ser família na fé, amém? Encorajar um ao outro. Aleluia. Meu Deus. Além de sermos a noiva, nós somos também o corpo. Colossenses 1,18 diz, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Também 1 Coríntios 12:12 e 12:27, começando pelo 12, diz assim, ora, assim o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, também com respeito a Cristo. Agora 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um individualmente é membro desse corpo. Jesus voltou para junto do Pai. Mas como que Jesus ainda cura hoje? Através de você, através da igreja. Jesus voltou para junto do Pai, mas como vidas ainda são salvas, transformadas, como casamentos são restaurados ainda? Através da igreja. E a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Quer viver o melhor dessa vida? Seja igreja. Seja igreja, porque eu te garanto que não tem nenhum projeto mais emocionante nessa terra. Você conhece algum projeto que tem mais de 2.000 anos de duração? Ser igreja, ser o corpo de Cristo. Se prepare, porque ser igreja vai te levar a viver emoções fortes. Vai te levar a enfrentar grandes desafios. Mas é o que vai, no final das contas, te dar uma profunda completude de ser. Sabe? Quando nós pegamos o histórico das pessoas mais inteligentes que já pisaram nessa terra, as pessoas com os QIs mais altos, você vai ver que a grande maioria delas eram pessoas que buscavam a Deus ou tinham alguma coisa espiritual. Por quê? Porque essas pessoas, elas procuram sentido no que fazem, e procuram sentido para as suas vidas. E você só encontra um verdadeiro sentido em Cristo, e Cristo se manifesta na igreja. Sabe? Você encontra a saída para aquele buraco na alma, para aquela tristeza, para aquele vazio, é através do convívio entre os irmãos. Então, estamos perto do fim. Eu quero convidar você a entender que a igreja é a esperança desse mundo. A igreja é a esperança. Quem é o Salvador? Quem perdoa pecados? Quem é que cura? Liberta? Restaura casamentos? Mas Jesus foi para o céu. Ele foi para o céu. Mas ele vai até aquele perdido com o teu pé. Ele abraça aquela mulher desesperada com os teus braços. Ele cura aquele enfermo com a tua imposição de mãos. Porque embora ele foi para o céu, ele continua sendo o cabeça do corpo que somos nós, a igreja de Jesus. É ele que continua fazendo tudo. Só que agora nós somos o corpo através do qual ele continua fazendo. Continua sendo ele, continua sendo por ele. A diferença é que agora o corpo dele somos nós. Ele deu o corpo físico dele na cruz para que nós fôssemos feitos corpo espiritual como igreja. Você percebe isso? Ele dá o corpo físico na cruz e nos faz corpo espiritual como igreja. Isso é muito profundo. É muito profundo. Semana que vem você vai comer o pão da Santa Ceia. Ministrando, mostrando que nós somos o corpo de Cristo. As pessoas por aí, elas estão muito confusas. Talvez você não sabe muito bem quem é, mas para onde vai, mas quem é você tem que saber. Eu sou igreja. Eu sou igreja de Jesus. Sou igreja de Jesus. Eu sei para onde eu vou amanhã. Eu vou para as bodas do Cordeiro, depois para Nova Jerusalém. Para encerrar, querido, lembre-se que a igreja é muito mais do que essa reunião aqui de domingo de noite.
A igreja é um projeto eterno, a igreja é a noiva de Jesus Cristo, amém? E assim como a Arca de Noé, a igreja muitas vezes não é compreendida. A igreja muitas vezes parece um negócio sem sentido. Mas é através da igreja que Jesus está salvando a humanidade. Cristo continua sendo o que oferece perdão, cura e restauração, mas agora Ele faz isso através da sua igreja. Por isso eu quero te convidar a parar de ter uma mente de consumidor e passar a ter uma mentalidade de contribuidor. De passar de ter uma mentalidade de querer ser simplesmente alguém que é servido por um serviço, tipo como se a igreja fosse, sei lá, tipo uma Unimed da vida, um Sicredi, sei lá. E passar a entender que é um corpo, que é uma família, que talvez o problema que você vê é porque Deus te plantou aqui para ser a solução desse problema. Aleluia. De deixar de ser simplesmente um espectador. Sabe, o que te diferencia do cara que senta na arquibancada para assistir um jogo de futebol? Bem, talvez ele é um pouquinho mais animado. O que te diferencia? Eu quero te convidar a ser família, a ser parte, a ser muito mais que um torcedor. Ah, eu sou da Fonte, tomara que dê certo aquela igreja. Não. Eu faço parte desse corpo, e se precisar entrar lá em campo e chutar essa bola, eu vou entrar. Em nome de Jesus. E ser um membro responsável, entendendo que quando um membro sofre, todo o corpo sofre, e que os problemas do teu irmão são os teus problemas, e que você não vai ficar em paz se ele não tiver feijão para comer. E que se ele estiver desempregado, você vai ajudar a procurar emprego para ele. E que se ele precisar de oração, você vai ser o primeiro que vai impor as mãos e vai orar por ele. E se ele estiver com dificuldade no casamento, você vai tentar ajudar de alguma forma, sem ser chato. Porque nós somos igreja de Jesus. Sozinho nunca mais. Sozinho nunca mais. Nós temos que fazer isso de verdade. E você tomar a atitude de entender que os irmãos aí não têm bola de cristal. E que se você está passando por problemas, você precisa pedir ajuda. As pessoas certas. Talvez para cada tipo de problema tenha uma pessoa certa, uma pessoa madura, que vai te ajudar. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Deus te plantou aqui por um propósito. Eu vou repetir. Você não está aqui por acaso. Deus te plantou neste lugar com um propósito. Nós estamos aqui para vencer os sistemas desse mundo. Somos as mãos e os pés de Jesus. Nós somos a voz de Cristo nessa terra. Meu querido, ser igreja não é opcional. É essencial. Esse ano o nosso lema é essencial. Deixa eu te contar. Ser igreja é essencial. Congregar é essencial. Ah, mas eu estou tão fraco, não estou nem indo no culto. Ah, e aí, ficando em casa de banho-maria, você vai ficar mais forte? Ah, mas é que hoje eu não estou com vontade de ir na célula. Você também não vai para o serviço quando não está com vontade? Não paga a conta de luz quando não está com vontade? As coisas que são essenciais a gente faz por princípio, não por vontade. Vontade a gente faz o lazer. Estou com vontade de jogar bola, vou jogar bola. Estou com vontade de correr, vou correr. Mas aquilo que é essência, a gente faz porque precisa e porque sabe que é princípio. Ser família na fé é algo que você precisa. Olha para mim, ó. Você precisa congregar. Ei, você precisa estar aqui domingo que vem. Você precisa estar lá na célula semana que vem. Você precisa de família. Ah, mas tem gente lá que é pior que eu, então ajuda eles a ser melhor. Ah, mas tem gente que vai na igreja e é pior do que quem não está indo. Ajuda ele. Deus te botou ali para interceder por ele, para ajudar ele. Ah, mas o fulano que é da igreja rateou comigo. E de fora ninguém rateou, só o cara da igreja, né? Deus te colocou aqui para ser solução, não megafone do problema.
Congregar nunca foi sugestão, é mandamento. E servir é o nosso DNA. Amém? Somos família, somos igreja. Então vamos fazer uns negócios. Vai ter retiro de adolescentes no final do ano, né? Pastor, mas eu não sou mais adolescente. Ajuda um adolescente aí. Seja com ânimo, seja com dinheiro, sei lá. Hã? Ah, vai ter culto de mulheres, de homens. Dá uma carona, convida. Ah, vai ter cela. Convida alguém, chama alguém. Vai terminar o culto, pega o celular. Primeira coisa, eu fiz a oração, acabei o culto, pega o celular, manda para alguém que você sabe que tinha que estar aqui hoje e não estava. Fala para ele, senti tua falta. Senti tua falta. Sabe aquele dia que não der vontade de congregar? Mostra para esse teu ego quem é que manda. E congrega mesmo sem vontade. Porque muitas vezes a vontade chega depois que você já está lá. Quer ver? Quantos de vocês já aconteceu, sejam sinceros, já aconteceu de estar sem vontade para vir no culto, e aí veio e disse, mas estava bem bom, já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Quem já aconteceu que não estava com vontade de ir na célula e daí foi e disse, ainda bem que eu fui, estava tão bom. Já aconteceu? Pois é. Será que quando você não está com vontade, não é o próprio diabo tentando impedir? Pense sobre isso. Eu quero convidar você a ser um povo que congrega. Cada um dentro das suas capacidades, cada um dentro dos seus horários, mas ser um povo que gosta de estar junto, que gosta de congregar, que gosta de ser família na fé. E quando nós somos uma família que gosta de estar junto, é fácil quem vem de fora querer estar junto também. Porque como é gostoso quando alguém vem de fora e entra num lugar onde as pessoas se dão bem, onde tem amor, onde um ajuda o outro, dá vontade de fazer parte, não dá? Que nós sejamos assim. Em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Acha alguém aí, de preferência que não seja teu marido ou tua esposa, né? De preferência homem com homem, mulher com mulher, e chega pertinho dessa pessoa, se ela permitir, pede, posso colocar a mão no teu ombro, para nós orarmos agora. Só dá uma olhadinha ao teu redor para ver se não tem ninguém sozinho, não deixa ficar nenhuma pessoa sozinha, tá? Isso. Começa a abençoar essa pessoa. Ó, tô vendo gente sozinha ainda, ó. Caça alguém aí, não deixa ninguém sozinho. Para essa pessoa aí, ser sozinho nunca mais disso aí. Aleluia. Você consegue abençoar essa pessoa? Você consegue abençoar essa pessoa, orar pela vida dela? Consegue? Vai abençoando essas pessoas. Se não der de 2 em 2, pode ser de 3, de 4, enfim. Mas o importante é que ninguém fique sozinho aí. Comece a abençoar essas pessoas. Abençoa. Declara bênção sobre ela. Declara uma restauração no casamento, prosperidade nos negócios. Declara saúde. Se essa pessoa não é muito de congregar, não, já ora, Senhor, muda o coração do meu irmãozinho aqui. Ajuda ele a congregar mais. Abençoa ele, declara, Senhor, eu abençoo essa minha irmã aqui. É corpo de Cristo. É família. Orestelebalabás. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja aqui representada e declaro, Senhor, que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Nós somos a arca destes dias. Nós somos a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro.
Nos ajuda a obedecer a tua palavra, porque a palavra diz: não deixem de se reunir como igreja. E diz também para encorajarmos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a encorajarmos uns aos outros, a animarmos uns aos outros, a orarmos uns pelos outros, a nos importarmos uns com os outros. Nos faz ser família na fé, Pai. Nos faz ser família na fé. Pai, eu abençoo, Senhor, para que essa palavra produza resultado a 100 por 1 sobre as suas vidas. E sejamos corpo, sejamos família. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém! Dá um abraço nesse irmão, dá um abraço nessa irmã. E não esqueça de ainda hoje mandar uma mensagenzinha para aquela pessoa que precisava estar aqui hoje. Diz: eu estou com saudade, cadê você? Para aquela pessoa da célula: cadê você? Ó, essa semana tem célula. E Deus te abençoe, vai na graça e na paz.